Gênesis capítulo 18. Hoje vamos pregar sobre aonde você está, na tenda da comunhão ou na cidade do pecado. Guarda ainda esse texto, bota a fitinha aí, a gente já vai voltar a ele. Antes de eu expor a palavra de Deus, eu queria celebrar algumas questões com você. Nosso ano de 2025, nós realizamos como comunidade muitas coisas e estamos chegando no fim do ano e é tempo de relembrar, de celebrar e de sonhar para o ano que vem. E algumas questões queremos pontuar, algumas talvez possamos ter esquecido, eu já peço perdão, mas algumas que vieram à nossa memória. Tivemos 8 multiplicações de células esse ano, que bênção, né? É mais de 10% de avanço em relação às células que temos, então foi uma grande vitória para nós, uma bênção. Não só células multiplicaram, mas 6 supervisões multiplicaram, então temos 6 novos supervisores, o que também foi uma alegria. Estamos muito contentes. As células multiplicaram, foi a do Anderson e da Priscila, que foi a do João e Rejane, a da Rafinha multiplicou com a Lídia, a Isabela Tânios com a Cananda, o Júnior e a Hanna com a Débora, o Caio e a Mel com a Lael, José Filho e Silva com o Josivan e a Jussi, o Josi com a Lúcia, a Pati com a Gessana. E os nossos 6 novos supervisores é Paulo e Meire, Gabriel Barroso, Danúbio e Emanuele, Sandro e Munira, Rebeca e Marco e Glauciane. Que foi ontem, né? A celebração do de Marco e Glauciane, se eu não me engano, anteontem, né? A gente também tem internamente 2 novas congregações, então duas pessoas assumiram essa função de cuidar de uma congregação de células. A gente é organizado em células, supervisões e congregação de células, e a minha congregação foi multiplicada em 2, quem está responsável, em 3 na verdade, eu continuo com parte dela. Edmilson assumiu uma congregação e o Mateus assumiu uma outra congregação. Além disso, que é uma função nova para eles, um desafio, assumir essa congregação de células, uma grande bênção. Mas também tivemos 2 novos líderes que assumiram células, não é fruto de multiplicação, mas foi por substituição, né? Alguns líderes, por exemplo, Francisco e Joana e Carmen entregaram a liderança para Lívia e Simone, e também o Pedro e Alice assumiram uma outra célula. Nesse momento, então, aqui no Turu, nós somos 7 congregações de células, aqui internamente, 21 supervisões, e somos 78 células. Uma bênção, irmãos, é uma grande alegria para nós. Temos avançado todo ano tem sido avanço nas nossas células, no nosso avanço como igreja, no avanço do reino. Nós tivemos 50 batismos esse ano, que foi uma bênção, né? Uma alegria. Foram 2 batismos ao longo do ano, né? Ano que vem eu estava dizendo para Ed que eu quero ver se a gente faz uns 4. Já estou sonhando grande ano que vem. A gente somos em torno de 881 membros nesse momento. Eu digo em torno porque realmente a gente não tem ainda total precisão desse controle de membresia por as mudanças de sistema, mas somos em torno de 881 membros no Turu. Mas nós temos fora do Turu, nós temos também, contando todos os nossos trabalhos, nossas frentes missionárias, nossas congregações, nós somos 21 congregações e cerca de 2.300 membros, né? Considerando Vinhais, Santa Rosa, Vila Luizão, tantas outras. Mas há algo novo, especial nesse ano, que nós estamos saindo de São Luís. A gente já estava em Cocal, que é na região de Barreirinhas. Todas as 3 são naquela região dos Lençóis. A gente já estava em Cocal, agora a gente está chegando em Bom Gosto, um trabalho que já está bem avançado em Bom Gosto, já tem até terreno. E também Paulino Neves, os Lençóis Maranhenses que nos aguardem, né? Estamos chegando por lá. Já vou comprar meu quadriciclo, né? Para as missões. Que bênção. E isso faz parte das nossas metas para o ano. Para o ano não, já era desde o ano passado, mas a gente está avançando
para ir além de São Luís. A gente já teve igrejas fora de São Luís, já tivemos 3 igrejas fora de São Luís, que no passado que nós demos a liberdade de continuar só. Agora a gente repensou, reorganizou e nós vamos ter esses avanços para fora de São Luís. Trabalhando juntos, nós já entregamos esse ano, ainda falta, porque nós estamos na campanha de Natal. E na campanha de Natal ainda, Rafa está na frente aí, nós ainda vamos levantar muitas cestas básicas aí, o Gabrielzinho estava trabalhando, vamos estourar aí, vamos duplicar esse número, mas até agora já compartilhamos 732 cestas básicas, já fizemos 359 atendimentos médicos. Eu quero agradecer aos novos médicos que estão atendendo, a Nicole Matos, que ela está por aí, cadê Nicole? Eu vi ela, a Nick, obrigado a Nick, Sônia Lima, que é irmã da pastora Cristina, a Taliane Jardins, Giovana Budi, Ismael Figueiredo, Fernanda Borges. Fernanda está aí, não está, né? E Hanna está aí, também não está, hoje não está, né? E que bênção, também temos outros atendimentos, né? Ajudas da Lidiane, que é nutróloga, tivemos apoio da Sâmia, que é clínica geral, do Carneiro, que é urologista, e da Daniele, que é ginecologista. Um trabalho que o pastor Afonso fez sozinho por décadas, agora está se multiplicando com a ajuda de muitos outros médicos que o Senhor tem levantado. E eu agradeço aos médicos. Mas também tivemos 84 atendimentos psicológicos gratuitos, fora os atendimentos a custo baixo, a baixo custo. O de baixo custo a gente não tem o controle dos números, por isso a gente não entregou, mas os gratuitos foram 84 atendimentos. Quem atende é a pastora Carmen, a Rebeca, a Marcilândia e a Letícia. Nós tivemos 2 grandes ações sociais, uma na Vila Vitória e uma mês passado no Parque Vitória. Além disso, a gente tem ofertado aula de balé, aulas de jiu-jitsu, de karatê, aulas de instrumento, reforços escolares, muitas ações que a gente tem realizado nas comunidades e aqui na sede. Talvez você não sabia, a nossa fundação oferece muitos trabalhos em muitos bairros, né? Tem sido uma grande bênção. Especialmente aqui no Turu, quero fazer a menção a Rafinha e a Ana Mel, que trabalham com o balé das crianças, e aos instrumentos aqui no Turu, ao Davi, que é o filho do Johnny, que está ensinando uma bênção. Louva a Deus por isso. A gente também esse ano fez o trabalho do desapego. Muita gente compartilhou algo seu. Não sei se vocês lembram, no primeiro semestre a gente desapegou, compartilhando muitas coisas nossas. Tivemos várias turmas lideradas aqui, especialmente na maioria pelo pastor Francisco e pela pastora Carmen, mas também pela pastora Cristina, cursos de homem ao máximo, mulher única, integridade sexual, CRAU, casados para sempre. É tão orgânico que a gente não tem o controle específico dos números, mas são muito altos, né? São dezenas, considerando todos esses cursos de família, que a gente trabalha aqui. O CRAU é de finanças. Também tivemos várias formaturas do seminário. A gente teve formatura do curso básico, mais de 20 alunos, do curso avançado, que é o seminário propriamente dito, do curso ministerial, que aconteceu lá no Maiobão, e tudo esse ano também, mais de 20 alunos, foi uma bênção. Nós tivemos muitas reuniões de oração, e você também é convidado para participar. Nós tivemos 305 reuniões de oração do Senadinho, fora outras 47 reuniões que aconteceram do relógio de oração, fora as reuniões que começaram dos jovens na segunda-feira, não está conferido aqui, e das terças e quintas à tarde. Talvez você não saiba, nossa igreja tem reunião de oração 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, todos os dias 6 horas da manhã, liderada pelo Senadinho, todos os dias às 7h30 da manhã, liderado por mamãe e Ilse, né? Tá tomando conta da oração agora também. Isis, né? Que assumiu, tia Isis. E temos toda segunda e quarta às 8 da noite, e temos toda terça e quinta às 5 da tarde, e todo sábado às 7 de manhã. Você só não participa de uma dessas
Se não quiser mesmo, porque dá para todos os horários, todos os gostos, e a igreja está se movimentando em oração, ainda também seguindo o legado do nosso pastor Afonso, que se multiplicou da oração do Senadinho a muitos grupos de oração ao longo da semana. Esse ano enviamos a nossa própria missionária, a gente já tinha enviado como igreja, mas do Turu é a primeira vez. Enviamos a Jéssica, uma grande bênção para nós. Ela está até assistindo um alô para a Jéssica. Eu não vou dar detalhes da missão por uma questão de segurança, né? Mas uma bênção. E você tem participado, né, do trabalho compartilhando, ajudando para que ela esteja lá. E já estamos planejando para enviar mais uma família agora em fevereiro, que é do Julián e da Fernandinha. E porque os recursos que a gente tem dado dos R$10 vai ajudar, pela verdade, já permitem a gente já sonhar na próximo envio. E tivemos o nosso 3 amigos, 906 pessoas participaram. Fora isso, tivemos Congresso do Carnaval com o pastor Clebson, Congresso de Célula com Edson Mesquita e Helmut Duck. Tivemos o Congresso da Família com o Glauber e a Liana. Tivemos a Semana Teológica com o Itami Neves. Tivemos Dia das Crianças aqui com todas as maranatas reunidas. Tivemos o Congresso de Identidade com o pastor David Riker. Tivemos as gravações do Ministério de Louvor. Se você ainda não acompanha, é Maranata Adoração, né? CLM Adoração. As músicas escritas pelo próprio ministério, gravadas pelo próprio ministério, tem sido uma bênção para a nossa igreja. E todo ano a gente faz uma homenagem às principais personalidades em diversas áreas, mas esse ano, sobre os destaques do ano, a gente só tem um para destacar, que é o nosso querido pastor Afonso. E eu queria que a gente terminar o ano homenageando que tem sido, na verdade, a referência que tem nos feito caminhar aqui como igrejas nas últimas décadas, né? Que bênção. Então, esse ano, a gente até desacelerou no segundo semestre, estamos ainda lidando com luto, né? Então, para ele, só para ele a nossa homenagem desse ano, tá certo? Glória a Deus por isso. Vamos voltar para Gênesis capítulo 18 e 19. Vamos continuar a leitura. Eu dividi em dois momentos, porque são 2 capítulos que eu resolvi compartilhar com vocês, para ficar claro. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e a nossa oração, Senhor, fala conosco. Ajusta o nosso coração, para que sejamos libertos da cidade da perversidade e possamos ter uma vida em comunhão contigo, na tenda do encontro. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Eu quero intitular a mensagem dessa manhã de aonde você está? Na tenda da comunhão ou na cidade da perversidade? No livro de Gênesis, nos capítulos 18 e 19, eles não são apenas histórias colocadas uma do lado da outra, elas estão conectadas, elas formam uma grande narrativa, um grande contraste espiritual. De um lado temos a tenda de Abraão, um lugar simples, aberto, receptivo, onde Deus, ele é recebido com tanta honra, onde a promessa floresce, um lugar onde Deus fala, onde a fé se amadurece e onde nasce a intercessão. Por outro lado, nós temos a cidade de Sodoma, um lugar
de grandeza humana, uma grande cidade, mas de ruína moral. Um lugar de movimento, mas de cegueira espiritual. Um lugar que tem muitas vozes, mas longe está a voz de Deus. E a grande pergunta que esses capítulos fazem à nossa alma é: aonde você está? Você está na tenda da comunhão ou na cidade da perversidade? Caminhando com Deus ou peregrinando em Sodoma? E eu quero te convidar a olhar brevemente para esses dois ambientes. Um nos atrai a Deus e o outro nos afasta dele. Em primeiro lugar, eu quero te convidar a olhar a tenda da comunhão. A tenda da comunhão é o lugar onde Deus é recebido, o coração é moldado, onde a fé se desenvolve pela intimidade, pela compaixão, pela oração. A tenda de Abraão é um modelo de uma vida espiritual conectada a Deus, que agrada a Deus, que recebe de Deus promessas eternas. E eu quero te trazer 5 fundamentos de quem vive na tenda da comunhão. Em primeiro lugar, que o texto deixa claro, é caráter. Ele tinha um coração aberto a Deus, e a maneira que o texto, ou que Moisés escolheu para refletir caráter de alguém que anda na presença de Deus, é uma tradição antiga do Oriente Próximo, que era da maneira que você recebe um estrangeiro. E diz em Gênesis capítulo 18, nos versos 1 e 2, que o Senhor apareceu a Abraão. No começo não fica claro que é o próprio Deus. Parecem 3 homens poderosos. Mas quando Abraão levanta os olhos, diz o verso 1, ele viu 3 homens, ele corre ao encontro deles. E o texto vai revelar a postura de Abraão, de como ele hospeda esses homens, revelando a maneira de Moisés, o escritor do texto, o caráter de Moisés, de como Abraão ele está pronto à porta da tenda, numa posição de prontidão, ele corre, revelando um gesto de reverência, de desejo de servir. Ele diante daqueles homens, ele até se prostra, ele prepara o melhor de uma refeição, ele se coloca de pé enquanto eles comem, ele lava os pés, ele recebe aqueles homens com caráter profundo, enquanto em Sodoma, vocês olharam a recepção, a cidade de Sodoma parte para cima dos anjos, querendo abusar dos anjos. Que contraste entre o caráter de Abraão a receber Deus e os seus anjos, e o caráter de Sodoma a tratar os estrangeiros, que eram na verdade os anjos de Deus. Sim, aqueles que andam na presença de Deus, eles andam com a alegria de servir a Deus com a sua vida, com os seus valores, com obediência à sua palavra. Um dos destaques entre quem vive com Deus e quem vive em Sodoma é a sua maneira de viver. É isso que o texto começa deixando claro. Tem a ver com o seu caráter. Não dá para dizer, eu sigo a Deus, mas eu ajo como os membros de Sodoma. Eu sirvo a Deus, mas eu ajo como os cidadãos de Gomorra. Eu sigo a Deus, mas eu vivo como quem vive o mundo. Não. Quem segue a Deus se destaca pelo seu caráter. Segundo lugar, é que quem está na tenda, ele se destaca, ele tem um fundamento do caráter, ele tem um fundamento da comunhão. É na tenda que Deus visita. É aquele que se colocou de fora de Sodoma. Um dia, Ló, sobrinho de Abraão, e Abraão tiveram uma querela.
uma disputa, e Ló decidiu fazer a sua tenda entre os moradores de Sodoma, que já tinham fama de viver em tamanha licenciosidade, pecado e perversidade. Abraão escolheu ficar do lado de fora, entre as campinas, as árvores, os carvalhais de Manré. E aquele lugar virou um lugar de comunhão com Deus, que Deus aparece ali para Abraão diversas vezes. E é interessante que a gente vai olhar Deus vindo até Abraão para uma comunhão onde eles vão comer juntos. Assim como o Senhor Jesus comeu com seus discípulos e nos convida a repetir essa ceia, de ter intimidade com o próprio Deus, de sentar na sua mesa em um pacto de amor. E Deus aceita a hospitalidade de Abraão. Deus permanece com Abraão, diferente de Sodoma. Ele diz: eu não vou passar uma noite aqui. Mas com Abraão ele disse: não, eu quero ficar contigo, Abraão. Porque Deus tem prazer em estar na presença dos seus filhos, do seu povo, dos seus servos. Olha, é raríssimo no Antigo Testamento Deus sentar-se na mesa com alguém. Mas ele faz isso com Abraão. E ele trata Abraão e fala para Abraão face a face, como o homem fala a seu amigo. Uma expressão inclusive da própria palavra de Deus. Tanto que em Apocalipse o Senhor Jesus diz que ele está à porta e bate. Quem abrir, ele entrará, sentará na mesa e ceará com ele. O Senhor é aquele que nos chamou para ter comunhão com ele. Porque ser cristão é muito mais do que vir para os cultos de domingo da Maranata ou de qualquer igreja. Mas a beleza de estar na tenda da comunhão é de saber que eu posso ter uma vida de fato espiritual, de quem anda em comunhão com o Senhor, de quem senta na sua mesa, de quem pode dizer: eu conheço a Deus e Deus me conhece, eu ceio com o Senhor, eu sento na sua mesa, eu sou amigo de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigos. Talvez trazendo em mente o próprio texto de Gênesis capítulo 18 e 19. Terceiro lugar, outro fundamento de quem está na tenda da comunhão é que ele recebe promessas de Deus. E no meio dessas promessas, Deus renova a nossa fé, mesmo diante da incredulidade. Deus então faz promessas. Ele diz para Abraão, como lemos: olha, daqui a um ano eu voltarei. E quando eu voltar, vocês já terão um filho. Sara, ela pensa: como é que pode eu, sendo senhora, meu marido um senhor, como é que a gente pode ter o prazer de ainda ter um filho? É impossível. E ela riu, com uma fé ali incrédula. Mas quando você é povo de Deus, e a gente é como povo de Deus, a gente também tem uma fé que oscila, sim ou não? Se a sua não é assim, a minha é. Tem dia que eu acordo mordendo prego, dizendo que Deus está aqui. Tem dia que eu acordo dizendo: Deus, onde tu estás, né? Onde tu estás? E ela riu. E Deus diz assim, e ela diz: não, não ri não. Ela ainda chega dizendo: não ri não, parece menino. E Deus diz: não, tu riu. Mas ele repete a promessa e diz: vocês são o meu povo, e do ventre de vocês virá a minha nação. Um grande povo que viverá numa grande terra e que será herdeiro de uma grande nação do povo de Deus para sempre. Tantas promessas. Assim, nós em Cristo somos o povo das promessas. Aleluia. E somos portadores de tão grandes promessas, de vida eterna, de sermos o povo de Deus, de sermos a casa de Deus,
de saber que o Senhor Jesus voltará e nós viveremos com Ele na nossa terra prometida eternamente, numa nova Jerusalém que vai descer dos céus, e uma nova terra restaurada, onde o próprio Deus será o sol, e viveremos em profunda comunhão com Ele. Que tamanhas promessas de saber que ainda hoje eu posso entrar em nome de Jesus na presença de Deus e com Ele ter profunda comunhão. Que bênção! Somos portadores de tão grandes promessas que nem a nossa incredulidade, às vezes, a nossa fé dúbia nesse sentido, pode nos afastar dela. Pelo contrário, a gente cresce no meio das lutas da nossa fé. Esse é um aspecto muito forte teológico do povo de Deus em Gênesis, na história de Abraão. Do tema de que, como ele diz, inclusive texto citado por Jesus lá na frente, ele diz assim: por acaso há alguma coisa impossível para Deus quando ela ri? Talvez você escuta a gente falando de que Jesus ressuscitou, que um dia nós ressuscitaremos, que um dia o Senhor vai voltar por entre as nuvens e vai reinar com poder e glória, e não haverá mais lágrima nem dor. Você diz assim: isso é impossível. E eu falo como diz o próprio Deus: por acaso alguma coisa impossível para Deus? Promessas de saber que Deus está conosco no meio das nossas lutas, enfermidades e dificuldades no casamento com os filhos, dificuldade no sustento de cada dia, e às vezes acordamos tão chateados, e eu digo para você as frases do próprio Deus: por acaso alguma coisa difícil para Deus? Como é bom saber que o Deus está conosco. Diante das fragilidades humanas, até diante da nossa fé dúbia, a fé de Deus permanece, a fidelidade de Deus por nós continua inabalável, porque para Deus nada é impossível. Quarto, quem vive na tenda, ele recebe de Deus revelação. Ele diz que ele revela os seus planos para Abraão. Ele diz: por acaso eu posso ir para Sodoma para trazer juízo sobre aquela nação incrédula, sem revelar ao meu povo os meus planos, sem revelar ao justo os meus planos? Diz o verso 18, capítulo 18, no verso 17: ocultarei de Abraão o que estou para fazer. E ali ele entrega o plano do juízo de Sodoma. Mas essa em especial é uma linguagem de aliança. Deus trata Abraão como um amigo. Abraão é profeta, recebendo da parte de Deus. Nós, o povo de Deus, somos o povo que carrega a revelação de Deus na terra. Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaías, Deus falou com Jeremias, Deus falou com João Batista, Deus falou por meio de Cristo, Deus falou por meio dos apóstolos, e nós somos o povo que carrega a revelação de Deus na terra. Que bênção ser o povo da tenda, o povo que conhece a Deus, conhece a sua revelação, e que o Espírito Santo ilumina dentro de nós a sua palavra, para que andemos com a mente de Cristo, com a mente do Espírito, na presença de Deus. De fato, Deus faz de Abraão parceiro da missão. Em último lugar, de quem vive o último fundamento de quem vive na tenda da comunhão, é que ele é alguém que está na brecha por Sodoma. É o justo que entra na brecha por aqueles que estão cegos e distantes de Deus. Não é porque ele era o homem justo que ele desprezava Sodoma. Quando Deus revela os planos do seu juízo contra os pecadores, o que Deus faz? Abraão intercede por eles. E na presença de Deus, se a transformação de caráter, se na presença de Deus a comunhão, se na presença de Deus a revelação, se na presença de Deus há promessas,
A presença de Deus é um lugar de intercessão. E Abraão aproximou-se então de Deus e começa a dizer: Senhor, e se tiver 50 justos em Sodoma? O Senhor diz: não destruirei. E se tiver 45? Não destruirei. E se for 40? Está parecendo o Chaves e o Kiko, né? E se for 30? Não. E se por acaso for 20, né? Até que ele entende que o Senhor não condenaria o justo, ou seja, Ló e sua família, no meio dos pecadores, dos rebeldes de Sodoma. Mas é interessante perceber o coração de Abraão, que fez como a gente faz aqui no projeto Três Amigos. A gente diz: vamos orar pelos nossos amigos, aqueles que estão caminhando no meio de Sodoma, caminhando no meio de Gomorra. Talvez você poderia dizer, como alguns pensam: deixa eles para lá. Não, deixa eles para lá não, vamos entrar na presença de Deus por eles, como um sacerdote. Até porque a palavra aproximou-se traz um tom de uma palavra que era usada por quando o sacerdote entrava na presença de Deus no templo. Essa mesma palavra, ele aproximou-se como um sacerdote para interceder por Sodoma e Gomorra. Ele pleiteia. Ele não ora por si, ele ora por Sodoma. Ele não ora por si, ele ora por Gomorra. Ele não ora por si, ele intercede pelos perdidos. Esse coração sempre teve na Bíblia, irmãos. O pessoal às vezes acha isso é de Cristo, é no Novo Testamento. Deus sempre foi o mesmo, e Deus sempre usou o seu povo para interceder e buscar os que estão perdidos. Por isso que no Novo Testamento, Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 2, verso 1, antes de tudo, recomendo que façais súplicas e orações e intercessões por todos os homens. Assim como diz Hebreus, capítulo 7, verso 25, de que Deus está agora nos céus a interceder por nós. Nós somos o povo da intercessão, Cristo intercedendo por nós nos céus, como um mediador para a nossa salvação, e nós, em nome de Cristo, intercedendo por esse mundo, em busca de levar o Evangelho e a salvação de Deus aos perdidos. Quem vive na tenda tem um coração cheio de compaixão. Quem vive na tenda tem um coração voltado para os que precisam de Deus. Quem vive na tenda é um homem do Evangelho. Mas em segundo lugar, tem aqueles que não estão na tenda, e é o contraste. Tem aqueles que estão na cidade da perversidade. E aonde está você? Na tenda? Onde há caráter, onde há promessas, onde há comunhão, onde há compaixão, onde há intercessão? Ou por acaso você fez como Ló, que olhou para as campinas de Moabe em algum momento da história e disse: as campinas de Sodoma e Gomorra, e disse: é para lá que eu vou me dar bem, elas são férteis, vai dar dinheiro, vai ser bom demais, eu vou para lá. Mas o que acontece quem se deixa seduzir pelas campinas de Sodoma e Gomorra? É sobre isso que eu quero caminhar um pouquinho, pensando com você também em alguns fundamentos que nós precisamos aprender mais com sofrimentos de quem se encanta por Sodoma, de quem se encanta com o mundo. Se a tenda da comunhão revela o coração que Deus transforma, a cidade da perversidade revela o coração de quem Deus confronta. Porque Sodoma não é só uma cidade, é um símbolo, é um alerta, é uma placa dizendo: pare, atenção. É uma cidade em que o pecado nos transforma, não é Deus que nos transforma. É uma cidade que revela o que acontece quando resistimos a Deus e a sua presença. Um ambiente que molda o coração para longe de Deus.
um ambiente que está longe da graça. Gênesis capítulo 19 vai mostrar aqueles que rejeitam, que zombam, que hesitam, que se dividem, que corrompem. Mas mesmo assim, no meio delas, o Senhor vai salvar alguns. Eu queria mostrar algumas características de quem caminha por essa cidade. Em primeiro lugar, o texto começa mostrando a perversidade dos moradores da cidade. Uma cegueira moral profunda. Gênesis capítulo 19, verso 4 e 5 diz que quando chegaram os anjos e que Ló foi recebê-los como um bom hospedeiro, com uma boa hospitalidade, vieram os da cidade. E ele diz uma das frases mais ridículas da Bíblia. 4 e 5, eles rodearam a casa, chamaram a Ló e falaram: traze-os para fora, traz os homens para fora, para que abusemos deles. Pensa na maldade de Sodoma, gente. Eles queriam abusar dos anjos. O negócio escangalhado, irmã, não é não? Você pensa assim, o mundo não presta, nunca teve pior do que hoje. Olha, irmão, já. Pessoal, não era nem pedofilia, eles queriam anjofilia, né? Quando Deus se revela para a cidade, em vez de gerar quebrantamento, como aconteceu na terra, gerou perversidade maior, de querer ter relações sexuais com os anjos, de maneira abusiva ainda, não era nem consensual. Eles eram malucos. Um cerco violento. Não era só um interesse, um flerte. Eles partiram para cima. Tentaram derrubar a porta. Traz esses anjos para a gente. E a maneira que o texto coloca é que vieram muitos da cidade. Uma grande multidão se sentiu profundamente atraída pelos anjos. Que cidade maluca. Mostrando a sexualização e a brutalidade de Sodoma. Interessante que o texto de Romanos fala que o homem rebelde a Deus, ele vai sendo entregue a seus próprios desejos de maneira incansável. Capítulo 1, no verso 21 de Romanos, já no Novo Testamento, diz que os homens sem Deus tornaram-se nulos em seu raciocínio, de forma que Deus os entregou às suas impurezas. E na cidade, o pecado se torna cultura. Uma cultura cega, distante de Deus. Ah, mas é cultura. Ah, mas esse filme, isso é cultura. Mas essa sexualização é cultura. Essa violência é cultura. Esse abuso é cultura. Esse tipo de sexualidade é cultura. É cultura como a de Sodoma. Uma cultura de homens entregues a seus próprios desejos, cegos, pervertidos. Tipo de cultura que acontece na cidade onde Deus é rejeitado, nas terras da perversidade, no mundo que disse: Deus, cai fora daqui, a gente não quer saber de você. Em segundo lugar, na cidade da perversidade, é um lugar de hostilidade a Deus. Os cidadãos rodearam a cidade para tomar os anjos, para abusar os anjos. E aí olha a cabeça de Ló. E Ló era o crente. O pior de tudo é a cabeça de Ló. Aí fala assim: não tem problema nenhum, pastor, a gente vai só ali. Qual é o mal? Deixa minha filha fazer isso, deixa o meu filho fazer aquilo, deixa a gente ir para aquilo. A gente vai dar só uma passagem, a gente não vai morar em Sodoma, a gente vai dar só uma passadinha aqui e ali em Sodoma. Olha como a cabeça da pessoa vai sendo transformada por Sodoma. Aí a ideia brilhante do crente: não, vai assim, não mexe com os anjos, eu dou minhas filhas. Olha como a cultura vai mudando a tua cabeça. Não tem mal nenhum, pastor.
Não tem, mas você vai conformando a sua mente à mente de Sodoma. Naquela hora, os anjos interviram e trouxeram cegueira sobre o povo de Sodoma. Mas olha, é muito peculiar a ideia de que o povo de Sodoma ficou cego para não alcançar os seus intentos, para não alcançar os anjos. Sim, eles não conseguiam ver mais os anjos, eles não conseguiriam alcançar os seus desejos, porque de fato ali só revela quem eles eram mesmos, eram cegos espirituais. Que em vez de adorar ao Senhor, de ouvir a mensagem profética dos anjos, porque a própria palavra anjo, ângelos, por exemplo, do grego, é mensageiro. Em vez deles ouvirem a mensagem que vem da parte de Deus, não, eles não conseguiram reconhecer os anjos, como Abraão fez, como Ló fez, eram cegos. Quantas pessoas às vezes não conseguem ver as coisas de Deus porque estão espiritualmente cegos? É uma ironia mesmo que o texto faz. Que mesmo cego, eles ainda continuaram procurando a porta. Mesmo cego, tudo que eles procuravam era o pecado. O próprio sinal não quebrantou o coração deles. Cegos, tentando abusar dos anjos. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é luz, para iluminar a cegueira espiritual que impede a muitos de terem um encontro verdadeiro com o Senhor. Por isso que há tanta hostilidade contra Deus no nosso mundo. Há tanta hostilidade contra Deus na Sodoma do Brasil, de São Luís, do mundo que vivemos. Porque eles não conseguem ver o Deus que nós vemos. Eles não conseguem amar o Deus que nós amamos. Eles não conseguem se render a Deus como Abraão fez, como nós fizemos antes. O mundo se levanta contra Deus e o resiste, e o profana, ou tenta profaná-lo, como fizeram no carnaval da Bahia com o próprio Senhor Jesus, como fazem nas marchas e nos protestos sociais. Porque quem não conhece a Deus, em vez de amá-lo, resiste a Ele. A pior cegueira, às vezes não é nem só não conseguir reconhecer a Deus, mas o pior cegueira é nem perceber quando Deus visita a sua vida. Talvez hoje é um dia que Deus está te visitando. Você vai reagir como os da tenda ou os da cidade? Mas havia também os genros. Manda chamar os genros. Aí, capítulo 19, versículo 14, os genros achou que eles estavam de brincadeira. Vocês olharam lá? Achou que era gozação, era molecagem. Diz assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai, sai desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Acharam, porém, que gracejava com eles. Sabe qual é o problema? Isso aqui pode ter a ver com a gente aqui, irmãos. Agora está bem pertinho aqui. Às vezes a gente não é filho, às vezes a gente é genro, a gente é nora dentro da igreja, a gente convive, a gente está aqui, a gente faz parte da família, frequenta o almoço, frequenta o jantar e acha que está no meio do povo, mas é tão cego quanto os da cidade. A reação deles, com um tom até de zombaria com a fé de Ló, brincando, desprezo. A narrativa vai mostrar uma tragédia de que há muitos que estão próximos da família da fé, mas estão longe da fé.
Pare para pensar. Isso é para mim, isso é para você. Estar aqui é uma coisa, mas colocar a sua fé no Deus daqui é outra coisa. Estar aqui é uma coisa, entregar-se ao Senhor daqui é outra coisa. A proximidade da fé não salva ninguém. Quarto lugar, tem a mulher de Ló. A mulher de Ló tem um coração dividido. O anjo pega Ló, que ainda estava assim meio mole, não sei, agarra pela mão dizendo: vem Ló, pega as filhas, pega a esposa, e diz o texto que quando eles já estão saindo da cidade, eles já estão fora do lugar da condenação, mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Assim como tem os que estão aqui dentro, mas ainda estão zombando e distante, tem aqueles que estão aqui dentro, mas o coração dele está lá fora. Ele saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dele. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu do coração dele. Não ache que sair do mundo, eu não falo mais palavrão, eu não vou mais pro show de Ivete, eu não tomo mais, eu não encho mais a cara de cachaça. Agora tudo deu certo, mas às vezes ele saiu de lá, mas o coração está no mesmo lugar. Isso serve às vezes para filho de crente. Ele está doido para ir, só não vai porque não pode. Não acha que se você não lidar com o seu coração, tudo vai ser resolvido. Ele olhou para trás e ela virou cinza, igual a cidade de Sodoma, mesmo sem o fogo ter caído na cabeça dela. O coração dividido não sobrevive o juízo. Tem uma ilustração que diz assim: um homem estava em cima do muro, e um lado estava o povo de Deus, o outro lado estava Sodoma, e o povo daqui estava dizendo: vem para cá, vem, me desce do muro, vem para a igreja. E o povo de Sodoma, do mundo, não estava nem aí para ele. Chegou uma hora que ele mesmo disse assim: por que o pessoal fica me chamando e vocês não me dão nem bola? Ele disse: não, porque o muro é nosso. O muro já é do mundo. Não acho que quem está em cima do muro está resolvido. Não, quem está no muro está lá. Está na hora de descer do muro. Tem uma posição clara para o lado de Deus. Mas a gente vai ter depois as filhas de Ló, que vai ser dos versos 22 em diante. Mas só rapidamente, sabe o que as filhas de Ló fazem depois de tudo? Elas, diz o verso 30, ao 32, subindo Ló de Zoar, habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele suas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: olha a sabedoria, ela aprendeu isso aonde? Eu acho que foi em Sodoma. Olha o que ela vai dizer: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, nosso pai, e conservemos a nossa descendência. E por causa disso nasceram os moabitas e os amonitas, um povo que se torna inimigo de Deus, do povo de Deus. Gente, não fica pensando assim: não, o que tem? Vou criar minhas filhas aqui em Sodoma, eu vou ser um cara mais liberal, não vou ser radical, não, esse pessoal da igreja é muito assim. Não acha que isso não tem consequência? Elas até foram salvas de Sodoma, mas o resultado é Moabe, é Aminon, é luta, é dor, é sofrimento. Não acha que o mundo tem alguma coisa boa para dar? Não, o mundo só tem sofrimento para dar.
Não brinque com o mundo. O mundo quer te destruir. Sodoma não é o ambiente para você educar os seus filhos. Lugar de degradação moral. E é uma ironia do texto. Depois de tanto tempo na cidade, agora já longe dela, elas ainda eram influenciadas por tudo que viveram lá. Mas a Bíblia diz, Romanos capítulo 1, verso 2, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso mundo, da vossa mente. A formação espiritual dos nossos filhos exige mais do que tirá-los do mundo, mas é tirar o mundo do coração deles. E para isso eles precisam de referência espiritual, de um pai que faz questão de morar na tenda e não em Sodoma. De um pai que é um exemplo de alguém que é consagrado a Deus, que fez morada na tenda e não em Gomorra. Porque o mundo vai tentar moldar e engolir as próximas gerações. Por fim, a esperança para quem está em Sodoma. Porque tinha um homem lá, Ló, que mesmo em Sodoma, quando a revelação chegou, ele não se juntou com os malucos de Sodoma, mas ele trouxe os anjos, mensageiros de Deus, para dentro da sua casa. E a graça de Deus se manifestou na vida de Ló, como resposta à intercessão de Abraão. Diz o verso 16, que ele se demorava, então os anjos pegaram ele pela mão, sabe? Talvez você é um daqueles que Cristo vai te tomar pela mão e vai te tirar de Sodoma. Vai te livrar da condenação que está por vir. E o texto termina dizendo no verso 29, que Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Sim, a salvação. A salvação para quem estava em Sodoma. Para quem está fraco espiritual, tipo Ló, demorando-se para tomar decisões na sua fé. Mas é um Deus que mesmo um Ló claudicante, ele age de forma graciosa, imerecida, e ele arranca Ló do mundo. Sim, assim Cristo faz conosco. Porque a tenda aponta para uma vida cristã, uma vida com Cristo. Lugar de fé, de comunhão, de promessas, de revelação, de intercessão, de caráter transformado. Mas a cidade aponta para um mundo sem Cristo. A perversidade, a cegueira, a zombaria, corações divididos, mesmo na igreja. A deformação, mesmo na igreja. E por fim é juízo. Sim, Deus é um Deus que salva, mas não se engane. O Deus da Bíblia é o Deus que Ele é misericordioso para salvar, mas é justo para condenar. São duas qualidades de Deus que andam paralelas. O amor e a justiça de Deus. Mas há um caminho de salvação. E a salvação, com a intercessão de Abraão por Ló, na verdade por toda a cidade de Sodoma, mas que alcança Ló. A salvação em Gênesis aponta para a salvação em Cristo. Um Deus que se lembrou de Abraão, assim de um Deus que nos salva, se lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. De Ló, que é tirado pela mão, assim como nós somos tirados do mundo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos chama, nos transforma, nos faz nascer de novo. Sim, Cristo pode te tirar de Sodoma, te livrar da condenação, restaurar tua família, mudar os teus filhos. Mas está na hora de sair de Sodoma.
Não deixe Sodoma destruir a sua vida e a sua casa. E a pergunta para finalizar o culto de hoje é: onde você está? Quem está moldando o seu coração? Na tenda ou na cidade? Baixe sua cabeça. Vamos orar. Antes de orarmos, eu queria saber: existe alguém entre nós que quer entregar sua vida para Jesus, como nunca fez antes? Uma tomada de decisão, uma decisão firme, que diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero fazer uma decisão firme, decidida, de que eu vou andar com Jesus para sempre. Faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Há alguém entre nós nessa manhã bendita. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Queria convidar você. Se há mais alguém tomando essa decisão junto com os irmãos, eu queria que você baixasse sua cabeça e repetisse essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração, a minha fé, porque eu quero viver na Tua presença e para a Tua glória. Perdoa os meus pecados. Eu boto a minha fé naquela cruz e Te peço, me purifica com Teu sangue. Eu me entrego totalmente para Ti e serei Teu para sempre, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por esses 2 irmãos que entregam a Ti o coração de maneira única, definitiva. Transforma, faz nascer de novo, traz mudança completa, traz a regeneração, faz deles casa do Teu Espírito e abençoe com as Tuas promessas. Eu quero orar por você também, aí onde você está, que talvez já frequenta aqui há um tempo, mas flerta com Sodoma. Onde você está agora, baixe sua cabeça aí, se arrependa, que o Senhor não mais. Eu vou ficar do lado de fora, porque eu quero viver para Ti. Eu não vou deixar Sodoma me seduzir, mas quero viver para a Tua glória. Faça a sua oração. Talvez Sodoma são vídeos pornográficos. Talvez Sodoma são mulheres fora do casamento. Talvez Sodoma são negócios que não devia ter feito. São problemas com suas finanças. Talvez tenha Sodoma são os tipos de festa ou de farra que você gosta de participar. Talvez a sua oração agora, você bem sabe qual é. Faça e diga: Senhor, eu estou saindo de Sodoma, me ajuda. Quero fazer minha tenda do lado de fora, no lugar da comunhão. Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas para Ti. Nos guarda de Sodoma, nos livra. Mas queremos fazer a nossa tenda na Tua presença, a nossa tenda no Teu altar, para nós e para nossa família. Uma vida de intimidade, comunhão, promessas, transformação para a Tua glória. Em nome de Jesus.